E aí, que é isso? E aí, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é a Mika, quem não me conhece sou eu, novamente, né? Porque já estou me apresentando de novo, porque já faz 1000 anos, né, que eu não apareço aqui nesse canal. Mas não se preocupem, não aconteceu nada grandioso, catastrófico, nem nada do tipo. Simplesmente estava seguindo a minha vida aí, e como eu tinha muitas coisas e tô com muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, eu acabei escolhendo por vontade própria dar um tempinho assim, só pra eu não pirar e não ficar me cobrando demais. Esse vídeo aqui, realmente, desde que eu criei esse canal, tipo, é uma coisa que eu tinha na minha mente que eu queria compartilhar aqui com vocês. Com vocês, comigo mesma, com todo mundo, porque é bom, né? Tipo, não passa de um relato sobre um indivíduo aqui nesta terra, mas às vezes pode contribuir de alguma forma. E não tem nada aqui que eu vou falar aqui sobre a minha história, que é sobre a história do meu despertar, que fale só sobre mim, tá? Mas aí vocês reflitam consigo mesmos e, tipo, vejam o seu caminho, sabe? Tipo, espelhem-se no seu próprio caminho. Eu despertei com 18 anos. Eu tinha 18 anos de idade na época, quase 19. Mentira, eu tinha 19, eu tinha acabado de fazer 19, na verdade. Mas foi tipo. É muito engraçado essa passagem, porque geralmente 18 é a idade que a gente costuma atribuir nessa grande virada pra vida adulta, ou uma grande transformação de vida, né? Da mente, do coração, do espírito, quando você começa a amadurecer como pessoa. Então eu despertei aos 18 anos de uma forma completamente aleatória, eu diria, por falta de palavras, porque foi uma coisa muito assim, ao mesmo tempo natural. Foi uma coisa que foi que eu fico pensando, olhando pra trás, e tipo, eu penso que eu não tive nenhuma condição ou circunstância que fosse me avisar que eu despertasse. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas têm famílias que já têm um certo contato espiritual, já nasceram com uma certa educação ou com certos recursos para elas acabarem entrando dentro desse meio, né? Às vezes elas já têm um certo, até mesmo dentro de si mesmas, na verdade, um certo conhecimento que ela carrega com ela, que faz com que, obviamente, a pessoa se torne mais propensa a querer buscar esses conhecimentos, certo? Sobre espiritualidade, no caso. Só que no meu caso não tinha nada disso. Tanto que pra mim é como se fosse um grande gap, assim, que eu ainda tenho que descobrir e entender. Porque eu sempre fui uma pessoa que fui criada de uma forma materialista, mas a minha própria mente sempre foi materialista. Há um ponto, gente, que tipo assim, se você falasse qualquer coisa, a religião mais usada no nosso planeta Terra, o cristianismo, se você me desse qualquer provérbio, qualquer frase da Bíblia, a mais simples, a mais óbvia, a mais aparente assim de você entender, e você falasse pra mim, eu não ia entender bulhufas. O tão leiga que eu era. Então, tipo assim, o meu pensamento espiritual não é nem que ele era pouco desenvolvido, ele não existia, era inexistente, era um mundo pra mim completamente fantasioso, tanto que por grande tempo da minha vida, ou, quer dizer, até eu ter despertado, eu me considerava agnóstica, com uma mente de ateu, porque eu literalmente tinha um comportamento ateu, pra mim tudo era uma máquina biológica, mas independente disso, eu sei que esse era o meu jeito de ver e viver o mundo. Então, eu achava que esse mundo espiritual e todo esse lado, que pra mim naquela época era extra-natural, era uma coisa inexistente. Então eu não tinha qualquer tipo de referência interna em que eu pudesse me apoiar para eu construir qualquer base que é importante pra gente para evoluir como ser humano, para eu entender, por exemplo, conceitos de como é que eu posso desenvolver esse amor dentro de mim, como eu posso amar a mim mesma, amar o próximo, ter bondade, por mais que fossem conceitos que eu amasse. Eu sempre fui uma pessoa muito idealista desde criança. Tanto que, tipo, até coisas básicas que as pessoas não vão dizer que é espiritual, mas pra mim é. Tipo, você perguntar pra uma pessoa, você tá bem? Tipo, mas você tá bem de espírito? Você tá bem consigo mesmo? São perguntas, gente, o suficiente pra você fazer a outra pessoa transcender o estado que ela tá. São
são coisas pequenas, entende? Que poderiam ter me ajudado muito na minha relação comigo mesmo e que não teriam, talvez, me levado até o ponto obscuro, o abismo que eu tinha chegado, que foi na minha pré-adolescência. Então, já que eu já tô falando disso, vamos pular para essa parte. Eu tive uma infância normal. Tipo, uma criança qualquer como qualquer outra, tá? Eu não nasci com grandes capacidades mediúnicas, psíquicas, qualquer tipo de experiência espiritual eu não tive, tá? Eu não era uma criança que ficava doente, eu era muito saudável. Brincava com muitas crianças e eu tinha uma vida material muito rica e abundante, no sentido de, tipo, nada me faltou, tive muita... brinquei muito, entende? Eu era uma criança comum, gente, comum, normal aí, entende? Que tá na pracinha brincando. Tive meus traumas, obviamente, sequelas, mas isso é uma coisa do meu âmbito pessoal, que eu não vou falar aqui agora. Mas, em tese, assim, tipo, no geral, fui criada como uma criança normal. E aí, beleza. O que acontece? Quando você vai crescendo, né, e você chega ali perto dos 13 anos, 14 anos, você começa a desenvolver o senso crítico. E aí, quando você começa a desenvolver o senso crítico, você começa a olhar o mundo à sua volta e você começa a questionar certas coisas que existem no mundo, né? Por exemplo, injustiça, desigualdade, faltas de, entende? E eram coisas que realmente me inculcavam muito, e você começa a questionar sobre a vida, principalmente quando a sua vida começa a desmoronar. E esse era o meu caso. Quando situações negativas começaram a acontecer na minha vida, e eu lembro exatamente esse ponto, gente. Foi a partir dos 13 anos, tá? Era final de... Eu tava pra me formar do fundamental pra ir pro ensino médio. E aí parece que tudo começou, entende? Tipo, desmoronar na minha vida. Família desestruturada, problemas financeiros, problemas dentro de casa. A casa que eu morava naquela época era no interior, né? E eu já falei isso uma vez ou outra, mas eu tenho certeza que aquela casa tinha obsessor e todo tipo de coisa que você possa imaginar. Isso já ajudava bastante, mas não vão ficar presos aqui nessa parte de tipo, gente, olha aqui o obsessor e tal, porque não é sobre isso. O caso é que eu realmente, foi realmente um espaço que eu estava que foi me levando ao contato com as minhas próprias sombras. Eu não tinha mais amigos, né? Eu tinha perdido amizades. Não pra morte, tá? Mas, tipo, falta de contato, né? Parou o contato e tal. E aí eu fui me isolando. E aí eu comecei a ficar depressivo. E, como eu falei, né? Quando perguntas básicas, como, por exemplo, você tá bem? Você gosta disso? Não são feitas pra sua vida? E você é criado quase como um boneco? Você realmente não cria inteligência emocional. Então, a primeira coisa que poderia ter me ajudado a ser uma pessoa saudável não estava ali. Então, quando eu comecei a entrar e sentir essas coisas desconfortáveis dentro de mim, tive, ao mesmo tempo, aquela força de atração magnética que você quer se afastar, mas não quer. Então, eu lembro de ter 13 anos e tentar me esforçar para ser feliz e eu não consegui. Então, esse foi o primeiro passo, na verdade, de iniciação para a minha noite escura da alma. A minha noite escura da alma, para mim, começou quando eu tive 13 anos e durou até o meu despertar. Tipo, foi um texto corrido. E como eu não tinha nenhum aparato dentro de mim e fora de mim, porque nenhuma pessoa, qualquer situação ao meu redor, pudesse me levar a um contato espiritual maior, é como se eu tivesse realmente sido abandonada por Deus naquele tempo, gente. É um sentimento que eu não desejo pra ninguém, porque é realmente um sentimento, assim, de você estar perdido. Eu comecei a me perder na vida. Eu era uma pessoa que continuava seguindo e fazendo as coisas que a pessoa mediana comum faz. Você tem que estudar, eu estudava. Você tem que estudar vestibular para passar na faculdade, estava fazendo isso. Fazer o vestibular, estava fazendo isso. Ser uma pessoa correta socialmente, fazer isso. E conversar com a família, não sei o que, estava fazendo isso. Mas aquilo não estava me trazendo mais perto da felicidade. Aquilo não estava me aproximando nem um pouco do sucesso que as pessoas estavam falando. Eu não estava em busca do sucesso, eu não estava em busca... Eu queria me sentir bem, eu queria me sentir realizada, só que eu não estava me sentindo realizada. E isso daí é a meta de vida, o objetivo que a maioria das pessoas coloca na cabeça, certo? Nossa, quando eu me casar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, quando eu for milionária, nossa, como é que eu vou ser uma pessoa realizada?
E é claro, né, gente, essa é uma questão que eu posso falar em outro vídeo, que é muito mais complexa, né, do que isso. Não tão complexa, na verdade é muito simples, na verdade é simplesmente o fato de que, às vezes, a pessoa, ela tem um chamado, alguma coisa importante pra fazer que tem relação com aquilo. Às vezes, você ganhar muito dinheiro, ser milionário, significa, no fundo, de verdade pra você, o quê? Liberdade. Significa você superar seus próprios limites, às vezes você veio de uma casa muito limitada, certo? E é sobre isso, é você saber o que é as coisas que você realmente quer na vida, o que significa aquilo que você realmente tá buscando e almejando, significa de fato pra você. Mas aquilo não é o meu caso, entende? Tanto que eu nunca tive, gente, tipo, sonho de, entrar pra uma faculdade e tal. Apesar disso ter sido muito bom pra mim, entende? Então quando a própria vida vai trazendo muito claro esse desmoronamento, né, das questões humanas pra sua vida. A família, você tem que construir família. A família é um lugar feliz, mas a minha família não é feliz. Você vai vendo muito claro as falhas das construções humanas. Você vai vendo muito claro como é que a nossa vida perdeu alguma coisa muito, muito importante, muito essencial e vital pra nossa vida. Então essa é uma das que umas pessoas falam, né, um dos principais pontos que acontece dentro da noite escura da alma, é sentir que as coisas da vida comum começam a perder o sentido. E eu acho importante eu contextualizar tudo isso, tá, gente? Porque eu poderia falar só sobre o quesito da minha vida pessoal. Mas aqui eu já estou falando, assim, pro resto do mundo. Porque isso é uma coisa que as pessoas passam, sabe? Mesmo que em níveis pequenos. Quando a pessoa chega nesse nível que nem eu falei, que aquele véu da mentira, é literalmente isso que aconteceu na minha vida, gente. É o véu da mentira do ser humano, o véu da mentira de si mesmo, inclusive, porque eu estava completamente vivendo no ego. Quando você está vivendo e você acha que você é o ego, você só é o ego, não existe uma identidade verdadeira dentro de si, você começa realmente a se perder, né? Porque pelo menos quando o mundo está perdido, mas você se encontra, você se entende, ok, pode ser sofrido viver, mas se torna menos sofrido, se torna menos doloroso. Você pode encontrar, inclusive, sentido e significado na vida, da dor e no sofrimento humano. Mas quando você nem se encontra, amigo, aí sim você perdeu a vida. A minha adolescência inteira, gente, eu não digo que eu aproveitei como um jovem comum faria, certo? Mas foi um período de muito autoconhecimento retroativo, né? Porque foi extremamente doloroso, mas que fez conhecer exatamente aquilo que eu não era. De uma forma até, inclusive, inconsciente, o que fez ficar ainda mais doloroso, né? Porque, como eu falei, eu não tinha nenhum aparato. Eu não podia me confiar no processo, porque eu não confiava, não entendia sobre a minha vida, não sabia qual era o sentido da vida. Então, já que eu não tinha como traduzir, transliterar essa experiência que eu estava tendo de noite escura da alma, eu só conseguia me conectar com os problemas mundanos, ou seja, com os problemas da vida real. Que era, por exemplo, várias outras coisas acontecendo, né? A gente não era família desestruturada, amizades também instáveis, relacionamentos abusivos e tóxicos, autoestima extremamente baixa, tá? Essa é uma coisa que eu sempre sofri muito. Autoestima baixíssima. Eu sofri, tá, gente, com questão de aparência muito, tipo, de dismorfia corporal. Eu fugi do espelho por muitos, muitos anos. Isso é, inclusive, uma coisa muito simbólica, né? Na verdade, vários sinais, se você olhar e parar pra ver sobre a sua vida, sempre a vida vai te dar sinais. A natureza sempre ao seu redor vai estar te espelhando algo pra você. Algum aviso ou comunicado sobre quem você é ou sobre o seu caminho. E hoje eu vejo isso como uma parte desse símbolo. Essas duas coisas, na verdade, né? Eu sempre estava fugindo do espelho. E era muito mais do que só sobre a aparência. Eu tava fugindo do espelho porque aquela pessoa que eu tava vendo no espelho não era realmente eu. E eu me detestava, gente. Eu me detestava, eu me odiava, eu me achava o ser humano mais feio do mundo. Eu me achava o ser humano mais medíocre do mundo. Eu me sentia, tipo, completamente, entende? Um nada. Existia um vazio existencial muito grande em mim.
tinha aí 5, 6 anos se passado, e aí eu tinha passado no vestibular. E essa faculdade era em outra cidade, certo? Então, quando eu fui mudar de cidade, não foi como se fosse uma grande coisa pra mim, entende? A minha vida naquele ponto realmente já tava estagnada. Um ponto que, tipo, qualquer mudança que ocorresse pra mim, eu só tava seguindo e tanto faz. Daí tinha uma conhecida da família que falou assim, olha, tem essa vaga nesse condomínio aqui, fica bem pertinho, literalmente do lado da faculdade. Vocês podem ir lá dar uma olhada. Aí, beleza. Aí a gente foi lá, né, nesse apartamento, chegamos lá, era, tipo, a região ali, porque é a faculdade geralmente fica afastada, né, universidade pública, geralmente fica afastada do centro, né, tipo, literalmente no meio do mato. Então, tipo, ali era uma reserva, literalmente, né, uma reserva de Mata Atlântica. Então, o condomínio, o predinho, ficava literalmente no meio do mato. Aí eu lembro da minha mãe chegar lá e falar assim, nossa, cara, é tudo afastado aqui, não tem nada. Eu não pensava que ia ser assim, nas fotos parecia tão bonito. Mas, tipo, só de olhar aquela natureza pra mim, tipo, me deu um respiro, entende? Tipo, eu sempre gostei de natureza. E aí, nessa época, né, gente, eu tinha conversado com uma menina que ela era fã de um antigo blog que eu tinha, quando eu tinha 13 anos. E ela tava nessa faculdade também. Aí ela entrou em contato comigo e falou, ah, você passou nessa faculdade e tal? Eu vi seu nome lá. Eu falei, sim, eu passei. Aí ela já era meio veterana, no caso, né? Aí ela se dispôs a me mostrar, fazer um tour pela faculdade. Isso no dia seguinte que eu tinha acabado de chegar naquela cidade. Ela falou, ah, vamos fazer um tour pela faculdade e tal. Aí chamou outro amigo dele e falou, vamos, beleza. Aí eu fui lá junto com eles. E aí eles foram me mostrando os campos e tal. E aí que entra a minha história das borboletas. Tinha um atalho, né, do nosso campus de design até o campus de biologia. E aí eles falaram pra ir por esse atalho porque era mais fácil. E esse atalho era literalmente uma estradinha, tipo uma estradinha de terra, que era dentro de um túnel de folhas. Muito bonito. E aí na mesma hora que eu pisei, gente, nessa estrada, passou uma borboleta voando, azul. A borboleta mais linda que eu já vi na minha vida. Ela era enorme, linda, vibrante, um azul claro, assim, muito linda. E na mesma hora que eu pisei, o meu olho bateu naquela borboleta. E ela voou de um lado do túnel pro outro. E aí eu falei, mano, vocês viram essa borboleta e tal? E eles estavam conversando entre si, né? E eles falaram assim, borboleta, legal. E, tipo, continuaram conversando como se fosse nada demais. Mas pra mim, gente, tipo, foi a coisa mais maravilhosa que eu vi. E é muito engraçado, remontando essa experiência, porque, tipo, teve poucos momentos, assim, da minha vida que eu tive eu experienciei qualquer coisa mais sutil dentro de mim, né? Todos os sentimentos que eu conseguia me conectar àquela altura do campeonato era raiva, desgosto, angústia, agonia, entende? Desprazer. Eram os únicos sentimentos que eu conseguia sentir. E não é como se eu tivesse visto a borboleta e eu tivesse, entende, chegado no nirvana. Não é isso que eu tô falando, mas, tipo, é muito engraçado ver isso, como eu fui capaz de conectar ou sentir alguma coisa positiva de uma coisa tão simples e bela como isso, né? Só que, óbvio, né, na hora que eu, tipo, passei por isso, eu não atribuí, não vinculei a nenhuma coisa, uau, especial. Foi uma coisa bonita que eu vi e simplesmente passou. Enfim. Inclusive, na faculdade, né, tinha um trabalho que isso só foi mais pra frente, né? Inclusive foi logo depois do meu despertar, um ano seguinte, que tinha um projeto que a gente tinha que fazer de livros. E esse foi uma matéria que eu peguei, assim, mancada, assim, mano, só pra falar sobre o meu despertar, porque tipo, tinha uma liberdade criativa muito grande, né? E o meu projeto final dessa matéria, que era de oficina gráfica, era exatamente isso. Eu fiz um livro em quadrinhos sobre o meu despertar. Inclusive, eu espero disponibilizar aí pra vocês. Obviamente, acesso livre. Porque, nossa, cara, eu fiz isso aqui correndo, entende? Com febre em 2 dias. Deixa eu só mostrar pra vocês, pra eu chegar ao ponto que eu quero chegar. Mas aqui, ó. Foi quando eu cheguei na faculdade. Aqui tem uma representação visual do que aconteceu. Meus veteranos mostrando o lugarzinho. De repente aparece essa borboleta aqui passando. Aí meu olhar vira e vejo essa borboleta e fico em estado de maravilha. E olha que engraçado, velho. Essa imagem aqui é igualzinha a foto, velho. É igualzinha.
Eu não tirei essa foto pensando, sabe? Pensando na pose que eu ia fazer. E mesmo assim, aí ficou igualzinho do desenho que eu fiz. Faltou uma borboleta ali. Ah, gente, eu acho isso uma coisa incrível. Né? É óbvio que depois dessa experiência, não foi grandes coisas que aconteceram depois, né? Na verdade, é quase como se isso fosse só, tipo, um comunicado. Porque depois que eu entrei na faculdade, eu continuei fazendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas ilusões, dificuldades, bloqueios internos. E foi ficando cada vez mais forte, de uma forma assim que eu, ao mesmo tempo que eu me tornava mais aceitativa da minha realidade até aquele ponto, né? Aquela realidade densa, ao mesmo tempo era como se, tipo... É engraçado isso, né? Você vai aceitando mais aquela realidade e você, ao mesmo tempo, sem perceber, você vai se entregando mais à vida. Só que eu não tava me entregando, obviamente, de um lugar saudável, né? Era de um lugar de completa resignação pela vida. Só que aí aconteceu uma coisa diferente, né? Nessa época, na verdade, desde o começo desse ano que eu tinha entrado na faculdade, eu tinha começado a namorar um garoto. Esse rapaz, ele era de uma cidade quase vizinha, essa cidade onde eu tava fazendo a faculdade. Tinha conhecido ele pelo Facebook. Que ele queria, né, fazer a mesma faculdade que eu. E ele tinha visto, né, na lista de aprovados o meu nome, e ele falou assim, o primeiro nome, né, que aparecesse ali, eu vou conversar pra tirar umas dúvidas, tirar umas ideias sobre como é a faculdade e tal. E aí foi assim que a gente se conheceu. Aí nessa época, isso já é uma outra história que tem a ver com histórias românticas, né, mas tipo, eu não gostava realmente desse menino. Mas eu passei, porque eu sempre fui uma pessoa muito cabeça, quando eu começava a gostar de uma pessoa, era geralmente porque eu me forçava aquilo, e realmente dava certo, aquilo se tornava tão real que realmente eu passava a gostar de verdade da pessoa. Mas esse foi o processo que eu passei com esse garoto. E a gente começou a namorar e tal, etc e tal. E aí, nessa época, já pro final do ano, assim, a relação já tava começando a desmoronar. E aí eu tava em um desses dias, assim, só rolando, assim, pelo feed do YouTube, e eu vi recomendado pra mim uma sugestão de vídeo. Pra ler sobre tarô, sobre como está a sua relação. Não. O que essa pessoa é em sentido de conexão com você, sabe? É alma gêmea, é kármico, não sei o quê. E aquilo me chamou a atenção, né? Porque, obviamente, é uma coisa que desperta o interesse. Mas eu fiquei pensando assim, não sei, deve ser charlatanismo, não sei se vou ou não. Quer saber, eu vou clicar. Aí que tudo mudou. Eu cliquei nesse vídeo e eu não lembro exatamente o que era. Tanto que eu tô com dificuldade aqui de falar pra vocês o que era, mas, tipo, eu sei que pra mim fez sentido. A leitura pra mim fez sentido. Aí eu falei assim, nossa, eu vou começar a ver mais sobre tarô. E aí eu comecei a despertar interesse por tarô. E foi assim que foi realmente a minha iniciação dentro da espiritualidade. Eu comecei pelo tarô. E essa é uma coisa muito engraçada também, porque eu tenho uma amiga que ela também começou a espiritualidade de uma forma muito parecida comigo, ela era completamente cética, e aí ela foi fazer uma leitura de tarô e ela começou a entrar na espiritualidade por causa disso. Tem uma história muito engraçada como a gente pode conhecer pessoas que têm uma história muito igual. Como é que a vida consegue fazer isso, entende? E aí eu sei também que eu vendo por trás, né, assim, das idades que eu já tive, por exemplo, aos 13 anos e tudo começou a desmoronar, e geralmente o 13 é a carta da morte. E nessa época, muito engraçado, aos 13 anos eu tinha uma completa fixação por caveira. Tipo, eu tinha camiseta de caveira, era a minha camiseta favorita. Eu tinha bolsa de caveira, tudo era de caveira. E aí hoje eu vejo, assim, como as minhas idades realmente fizeram muito jus a todo o progresso, né, das cartas de tarô, dos arcanos maiores. Aí eu fui procurar uma comunidade sobre tarô, né, pra eu estudar sobre isso. E eu encontrei uma comunidade online que era mais sobre bruxaria, ocultismo, magia e tal. Eu falei, nossa, cara, que diferente, né? Eu tava lendo ali um post específico e falei, mano, eu não entendi bulhufas, nada. É igual que nem eu falei do provérbio da Bíblia. Se você me falar, pra mim tava falando em grego. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, não sei por que motivo, tá, gente? Eu não diria que foi inspiração divina. Eu não sinto que eu abracei uma oportunidade que Deus me deu, sabe? De me libertar dos meus traumas e passados e prisões. Eu acho que foi uma coisa muito... Eu não sei, tá? Na verdade eu não sei. Eu só sei que eu falei assim, tá, eu vou começar a estudar sobre isso. Não entendi nada, mas vou estudar. E aí eu me coloquei, né, me dei esse desafio de ir além do conhecimento que eu já tinha. Nesse momento, gente, eu tinha colocado completamente de lado qualquer crença que eu tinha,
sabe? Qualquer dúvida. E essa é uma coisa muito importante sobre o despertar. Pessoas que geralmente passam por esse despertar, se vocês verem e estudarem relatos de pessoas que passaram por isso, geralmente são pessoas que passaram, tiveram que passar por uma mudança muito significativa na vida, tá? Mas não só significativa no sentido das aparências, tá? Tipo, você pode hoje ser pobre e amanhã ganhar na Mega Sena, mas isso não é uma mudança significativa que eu falo no sentido substancial. Quando é substancial que eu falo é uma mudança interna que ocorre, tá? E geralmente isso tem a ver com mudança de paradigmas, mudança de crenças. Inclusive, tá, gente, isso é uma coisa que eu ainda não cheguei a ler inteiro. Mas alguém lembra do Menino do Acre? Só fazendo um off-topic rápido aqui, mas porque, tipo, teve um dia que eu fui ler as obras do Menino do Acre. Tá disponível livre aí pra vocês lerem, podem pegar. E eu realmente, um dia, talvez eu vou falar sobre isso, quando eu ler todos os livros dele, não sei. Mas o primeiro livro que eu acho que ele fez foi o Tratado em Respeito ao Êxtase Divino. Um nome muito, né, muito pomposo. E aí eu falei assim, o que será que é sobre isso? E aí eu comecei a ler. O que é aquilo? É um estudo sobre pessoas que passaram por experiência luminosa, inclusive falando do relato dele. E aí todos os pontos dele, muitos deles, na verdade, coincidiram com o meu. Aí eu achei muito incrível, cara, porque, tipo, né, a gente sabe qual é a história que as emissoras da TV fizeram sobre o Menino do Acre, né? Simplesmente ele desapareceu por 40 dias, ou o que quer que seja. Fez uns negócios ali de alien muito estranho do quarto dele e foi uma propaganda de marketing. Esse foi a conclusão final da investigação. Mas aí quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, nossa, cara, quem diria, né? Um cara pode ter ficado tão popular, uma figura pode ficar tão popular e ninguém falar uma coisa extremamente grandiosa, importante que aconteceu com essa pessoa. O cara passou por um despertar espiritual, entende? O cara passou por um despertar espiritual. Enfim, mas só falando disso, mas porque tem uma parte do livro desse estudo aí que ele fez que ele comenta sobre talvez um dos critérios para uma pessoa passar pelo despertar é exatamente isso, uma mudança significativa da vida. O que faz sentido porque, comumente, quando a gente estuda sobre isso, a gente sabe que uma parte dessa jornada é exatamente o período anterior, geralmente ele acompanha uma crise de vida, uma crise existencial muito forte, muito intensa, que leva ela a parar de crer nas coisas que ela cria antes e querer e tentar buscar nesse vazio a verdade. E aí eu comecei a ler aquelas coisas diferentes sobre magia, bruxaria, e eu comecei a ficar muito interessada e falar, nossa, esse é um universo completamente, totalmente novo pra mim, totalmente diferente do que eu já vi na minha vida. E eles estão falando esses deuses e deusas e se conectar com a natureza e sobre elementais e sobre o fogo, sobre alquimia. E pra mim eu falei, nossa, como é possível, né, que eu nunca cheguei sequer perto de tocar uma fagulha desse mundo. Porque foi uma coisa que tava tão no flow, que eu acho que, tipo, eu sei que chegou uns meses aí, 1 ou 2 meses depois que eu já tava, tipo, fazendo literalmente isso. Eu acordava estudando, ia dormir estudando. Tipo, eu acordava, estudava, ia pra faculdade, eu dormia e estudava. E essa era a minha vida até aquele momento. E é como eu falei, quando você tá num estado muito terreno, muito denso, para você chegar numa experiência de elevação, você realmente passa por um movimento muito gradual. E esse movimento gradual é uma coisa que eu comecei a perceber, é um estado de flow. Para você chegar a esse estado, você tem que chegar num estado de flow. E nesse estado de flow é quando você começa a sentir que as coisas realmente, a vida realmente faz sentido. Porque é como se você começasse realmente a seguir o seu chamado, que é a ação perfeita, né? Eu acho que o hinduísmo deve falar disso também, da ação perfeita. Que é aquela ação que está completamente congruente com o tempo. Então, é uma coisa muito interna, né? Você precisa ter uma conexão muito interna. E começa com uma pequena fagulha, assim, de alegria, de contentamento, de realização, para você continuar seguindo. E entendendo cada vez mais profundamente o que é essa verdade está tentando te mostrar. Até onde esse caminho vai, né? E aí eu comecei, né, eu continuei nesse caminho, e isso foi muito benéfico para mim, porque eu comecei depois de tanto tempo reprimida, constipada, eu comecei a voltar a sentir sentimentos por mais constância, mas sentimentos também mais profundos, de beleza, de alegria. E aí eu até lembro isso, né, porque eu tava nesse caminho da bruxaria. E aí eu faço aniversário em outubro, né?
Minha mãe conta que eu e meu irmão, né, nós somos gêmeos, era pra gente ter nascido no dia de finados, né, 2 de novembro. E eu não sei qual exatamente a ligação que eu tenho com a bruxaria, mas tive. Eu tive. E muito forte. E eu sei que esse período do Halloween sempre foi um período muito florescedor, assim, pra mim. Essa foi a primeira sincronicidade, né? Porque, tipo, depois dessa borboleta azul, eu também vi uma outra borboleta. Foi num dia aí que eu tava na faculdade, era noite. E aí eu fui sentar, assim, do lado, numa bancada e tal. E aí apareceu uma borboleta. Uma borboleta bem atrás de mim. E tinha um gato perseguindo essa borboleta. Só que essa era a borboleta mariposa, né? Aquela borboleta bruxa. E aí quando eu fui pesquisar pra saber qual que era essa borboleta, descobri que era a borboleta bruxa. Mano, aquele insight, né? Eu falei, mano, eu já tava estudando bruxaria e tal, eu falei, parece uma borboleta bruxa, velho. E foram outras sincronicidades que foram acontecendo. Por exemplo, eu costumava muito, né? Durante a minha faculdade inteira, na verdade, eu tive esse hábito de todo domingo, ritualisticamente, ir na faculdade, que não tinha aula, tá tudo vazio, e ficar lá no meio da natureza, pensando e fazer minhas coisas. E teve um domingo, que já era finalzinho da tarde que eu tava lá, e eu acho que era lua minguante, o céu tava muito bonito. E aí uma gatinha, eu acho que era uma gatinha, ela tinha começado a me perseguir. E aí eu sentei assim, né, pra olhar pra lua. E aí eu olhei pra essa gatinha por um tempo. E eu percebi que o olho dela tinha um formato de lua dentro. Aí eu olhei pra esse formato de lua no olho dela. Olhei pra lua e falei, mano, é a mesma forma. E pode parecer uma coisa muito besta. Só que isso é uma coisa, como eu falei, é pessoal. Então não tem como eu falar aqui pra vocês o completo estado assim, de insight que eu tive quando vi o olhinho da gatinha de uma lua minguante e a lua minguante ali no céu. Mas pra mim aquilo fez todo sentido, tipo, e aquilo confirmou muito fortemente o caminho que eu tava, que era um caminho certo, era um caminho pra mim. Daí foram se passando os meses e tal. E aí chegou o final do ano, né? E aí o que aconteceu? Esse namorado da época tinha terminado comigo. E foi um término assim que, tipo, foi muito. Quase se passou despercebido pra mim, desculpa a insensibilidade, mas realmente quase passou despercebido assim, porque, tipo, eu sabia que foi uma relação muito assim, eu não diria mundana, mas, tipo, muito especificamente aleatória. Tanto que eu às vezes acho que foi meio que um desvio do caminho. Mas foi importante pra mim, né? Obviamente, todas as coisas são importantes porque nos ensinam muitas coisas. E aí eu tenho que falar qual era o ambiente, tá? E essa coisa é importante. Isso foi num dia, gente, no dia 9 de dezembro de 2018. Eu já tinha feito 19 anos. Terminamos por mensagem, tá? Por celular. Mas onde eu estava? Eu estava no meu quarto lá do apartamento que eu morava na época. Eu tava encostado, assim, tipo, na parede, né? Porque no meu quarto ali, gente, durante a minha faculdade inteira, não tinha nada. Vocês sabem disso porque vocês viram aí nos vídeos quando eu fazia faculdade. E aí eu lembro que terminou a conversa, desliguei o celular, assim, e aí eu fiquei assim, parado. E
Eu não lembro exatamente como é que chegou a essa conclusão. Mas a esse ponto eu já comecei a construir um pouco mais dessa inteligência emocional. E começar a querer traduzir o que eu estava sentindo. E aí eu comecei a sentir que eu estava realmente muito diferente. Tipo, alguma coisa tinha mudado em mim. Eu não sei quando. E aí eu comecei a falar pra mim mesma as coisas que eu estava sentindo. E aí eu falei, mano, eu sinto que eu estou plenamente consciente de todas as coisas. E realmente eu sentia a minha consciência, ela conseguia se ligar todos os seres, né, que existiam. Não de um jeito cognitivo, não de um jeito mental, sabe? Tipo, eu tenho aqui a minha ideia de que todos nós somos um. Pronto, acabou, já me senti unido a... Não, é realmente o sentimento, a percepção realmente estava ali de consciência com outros seres. E aí também outra coisa apareceu, eu comecei a perceber, nossa, cara, eu sinto como se eu pudesse fazer tudo, sabe? Eu tivesse a capacidade o potencial de fazer qualquer coisa na minha vida. E era realmente um sentimento, assim, suprassumo, assim, de que se eu hoje quisesse, sei lá, fazer esse projeto, fazer acontecer, eu tinha capacidade. Não só pelo sentimento de, tipo, eu tenho habilidade suficiente pra isso. Não era por esse sentimento, é o sentimento de realmente, tipo, você olhar pra sua realidade e você saber que você pode fazer aquilo, você pode, entende? Não é que tipo, eu não posso fazer isso porque talvez isso não dê certo. Então eu não posso fazer isso porque não tenho capacidade, não posso fazer isso porque meu pai não sei o que. Não, eu sentia que aquilo era possível. Eu sentia como se cada segundo, gente, fosse infinito. Eu literalmente era o sentimento que eu tinha. Eu parei de ver e perceber o tempo dessa forma linear que a gente tem, né, de passado, presente e futuro. E pra mim, obviamente, eu ainda sentia que a coisa que aconteceu e a coisa ainda iria acontecer. Mas era uma percepção muito diferente, porque não era como se as coisas estivessem separadas, sabe? Como se fosse uma sessão, tipo, eu tenho esse frame segundo que aconteceu e já foi passado. Não. Era como se todas as coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo, desde a origem até o final. Eu falei, nossa, cara, eu me sinto onipresente. E aí, outras coisas também, né? Eu comecei a pensar, tipo, imaginar outras hipóteses, assim, pra eu perceber se eu realmente estava diferente. Eu comecei a olhar para os paradoxos, assim, e a percepção espiritual que eu tava naquele estado era realmente de que, tipo, os paradoxos se conciliavam. Quando a gente tá na nossa mente normal, né, que a gente fala que é dualística, realmente os paradoxos às vezes parecem ser coisas completamente contrárias, mas naquele estado, quando eu pensava, por exemplo, eu comecei a pensar no paradoxo do Pinóquio, né, o paradoxo do queijo, mano, pra mim aquilo fazia totalmente sentido. Pra mim aquilo era completamente conciliável e coerente. Não era como se fossem coisas que se contrastavam e fizessem clash. E outra coisa, que essa é a parte mais importante. Junto com essa beleza que eu tava sentindo, porque eu já tava sentindo há muito mais tempo, né? E nessa época eu já tava meditando bastante. Eu não sei se eu meditava todo dia, tá? Mas só pra vocês terem uma noção, eu não sentava assim e fazia um mantra, ou fazia um ritual super, sabe? Pra meditar. Eu nunca fui assim. Até hoje eu medito de uma forma muito espontânea, assim. Do jeito que eu sinto que eu vou conseguir me conectar melhor. E era assim que eu meditava. Então eu já tava sentindo, gente, os sintomas que a gente fala que geralmente é da meditação. Mais paz interior, mais equilíbrio, mais conexão. E uma dessas coisas era que eu sentia uma beleza, eu via beleza nas coisas. Qualquer coisa que existia no mundo, pra mim, era como se fosse a coisa mais perfeita, a coisa mais ideal que poderia existir no mundo, entende? É perfeito você existir. Mas eu sou imperfeito. Mas isso aqui deu errado. Pra mim era perfeito. Era uma beleza, ver as coisas com beleza. E aí, junto com esse sentimento, essa sensação de beleza insaciável que eu sentia amor condicional. Um amor incondicional, invariavelmente vasto, assim, por tudo, por toda a existência, por todos os seres. Então, quando eu senti esse amor incondicional existente dentro de mim, eu percebi ali. Eu ainda ia descobrir mais tarde os nomes e tal. Mas eu descobri ali que eu era como Deus. Que eu tinha despertado. Que eu tinha ido para outra realidade, eu estava vivendo em outra dimensão do tempo e espaço. Que era a quinta dimensão.
stop driving, I don't know why. So many questions, I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to me? Porque é um complicado. Mas tem um É a mesma pergunta. é a mesma coisa. It's true love just once in a lifetime. Did the captain of the Titanic cry? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Oi? E é por esse motivo que eu acho que a gente precisa de vez em quando como isso na nossa vida, entendeu? Então, vou fazer mais rápido. Não entendi, mas concordo. Ticket to the end of the rainbow. I'll watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question, why aren't you here with me tonight? Someday we'll know. E é uma coisa, uma realidade muito diferente, gente, dessa dimensão que a gente vive, assim. É uma dimensão que, se você sofre ou questiona muito sobre o sentido da vida, esses questionamentos param. Esses questionamentos param de fazer sentido, porque empiricamente você sabe qual é o sentido da vida. Você não sabe isso em palavras, você não sabe isso cognitivamente. Em fato, isso é uma coisa que aconteceu também quando eu despertei. A mente parou de funcionar do mesmo jeito. Na verdade, a mente parou de ter um centro, ser o centramento da minha experiência. Quando a gente está nessa mente humana, que é o mental inferior, o nosso centramento de experiência fica muito na cabeça, certo? Fica muito na mente. Se você for um ser humano um pouquinho mais aberto, né, um pouquinho mais saudável, você já consegue, né, ter mais sentimentos aqui no coração. Mas a mente cognitivamente funciona quase da mesma forma, né? Problemas de memória, falhas de memória, né, infelizmente. E muitas coisas assim. E é como realmente a gente estivesse vivendo com um sistema XP, sabe? Aquele Windows XP. Então, viver com isso é muito doloroso. Principalmente quando você percebe que o ser humano já está evoluindo cada vez mais. E ele já precisa, ele já sente a necessidade de suprir certas necessidades que são mais elevadas, mais espirituais do que esse sistema XP consegue suportar. E eu acho que é um pouco dessa dor, assim, que o ser humano está vivendo nesses tempos, tá? Que a gente não consegue ainda dizer porque que as pessoas estão com tantos transtornos. Eu acho que isso tem muito a ver com isso. A gente ainda vive com um mental inferior, já com necessidades muito mais evoluídas para o sistema que a gente tem. E aí, voltando, né? Eu fui do mental inferior pro supramental, né? Eu descobri depois que era o supramental, que é uma organização, gente, um sistema computacional completamente diferente. É tipo, você realmente se sente como se você tivesse evoluído. Eu literalmente me senti como um Pokémon evoluído, porque a mente funciona de uma forma completamente diferente. Eu já falei isso, acho que naquele vídeo Estágios do Despertar, Fases do Despertar, eu não lembro agora.
Mas tipo, você sente, cara. Se você tem TDAH, problemas mentais igual eu, cara, você vai ver. A organização mental é tão infimamente perfeita, tão perfeita. E ela é conciliada, ela vem, tipo, de uma intuição. Ela não veio de um lugar de, tipo, eu planejei com a minha mente racional porque talvez isso dê certo. Eu fiz uma conta aqui, essa conta deu esse resultado, vou seguir. Não, mano, é uma intuição, entende? É uma verdade interna. Tanto que você procrastina, cara, a sua mente falava assim, cara, faz isso. E você tem que fazer, e você faz. Não existe essa... eu não sei explicar, tá, gente? Mas quando eu tava nesse mental superior, não existia muito esse sentimento de livre-arbítrio, nesse sentido de libertinagem que o ser humano fica muitas vezes, sabe? De tipo, às vezes eu sinto essa intuição, mas não vou seguir não, vou comer esse chocolate aqui de 3 quilos. Não, é tipo, você realmente, o seu corpo, ele te manda, faz aquilo. Seu corpo já vai para aquilo. Então é um sentimento muito aliviador, assim, eu diria, porque é como se você tivesse se livrado do peso de fazer escolhas ruins e de você ficar sempre em dúvida na vida. Ou seja, você sai realmente da dualidade da vida. Porque você tem certeza sobre o que você tem que fazer, sobre as coisas. E não é como se você não tivesse mais opinião, se você não tivesse mais julgamento. Mas esse julgamento, ele não vem de um julgamento de senso comum ou contrassenso. Ele vem de discernimento. Um discernimento que não é explicável. Você não tem ali dados objetivos, às vezes, para você certificar, mas você sabe que aquilo é certeza absoluta. E é óbvio, você tá despertando, cara. Essa inclusive um conceito que eu gostaria de desconstruir para muitas pessoas. Despertar, gente, quando você vai despertar, não pense que você já tá perfeito. Pra você chegar no outro estado, já tem que ser uma pessoa perfeita e ter quitado isso aqui. Muitas vezes você não quitou quase nada. Despertar não tem a ver com isso. É a mesma coisa, essa daí, gente, é a mesma situação que as pessoas colocam de você ter como se fosse um direito, um estado, um acesso VIP a Deus. Não, cara. Contato com Deus está pleno aqui, presente, o tempo inteiro. Você não precisa ser perfeito. Sabe o que você precisa ser? Você precisa ser honesto. Você precisa ser honesto consigo mesmo. É o que eu fiz. Quando você é honesto consigo mesmo, você não fica contemplando, julgando o seu passado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Você simplesmente faz, você simplesmente é. E se nesse você descobre coisas a partir de você, sombras suas que você tem que transmutar, isso daí veio do contato com Deus. E não porque você transmutou e aí sim a consequência você se conecta com Deus. Não, é porque você se conectou com Deus que você está transmutando as coisas. Esse é o caminho realmente, verdadeiramente espiritual. Eu não vou dizer, gente, que tipo, é uma experiência emocional, simplesmente, né? Ou uma experiência subjetiva. Pra mim é muito objetivo, na verdade muito... É uma experiência muito clara, muito nítida, muito lúcida. Tipo, você apresenta uma lucidez, assim, da realidade, que, tipo, a sua visão expande, a sua consciência expande, que é muito impressionante. A sua visão fica realmente, tipo, além do 3D, além do... vir um pacote de milho e... sei lá, não sei. Eu lembro, nessa época também, aparecia borboletas, tipo, todos os dias. Tudo bem, eu morava num lugar cheio de natureza e é um lugar, realmente, uma cidade que tem muitas borboletas. E eu poderia simplesmente, nesse momento, gente, e às vezes eu fico pensando nisso, quão pequeno é esse momento, né, que a gente volta pro espaço que a gente tava, ou a espiral que a gente tava, porque, tipo, eu poderia simplesmente ter parado esse estado de flow que eu tava, estudando, falando, cara, quer saber, mano? Eu acho que eu tô ficando louca, eu vou parar. E talvez eu nunca tenha chegado até o ponto onde eu estou hoje, conversando aqui com vocês sobre isso. E eu acho que essa é uma coisa que o ser humano, uma das doenças, uma das coisas mais cruéis que, não sei quem criou isso, mas criou com realmente por malícia, eu não sei. De quando o ser humano, quando você começa a ficar feliz, você começa a duvidar demais, né? Como é que fala? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí você começa a pensar, não, eu acho que não deve ser tudo isso. Essa sincronicidade aqui, é coisa da minha mente, não deve ser tudo aí. Ou sei lá, você fica muito feliz por uma coisa, deixa eu diminuir aqui, porque senão amanhã vai ser dia de chorar. E aí você nunca se permite viver aquele momento presente, certo? Com medo da dor que vai vir depois, ou com medo do julgamento externo.
E eu acho que essa é uma das coisas que eu posso tirar como aprendizado disso, inclusive pra vocês, porque isso é uma coisa que eu ainda, né, depois de que eu despertei, né, eu ainda continuei com dificuldades também, né, de se permitir, né, vivenciar as coisas, principalmente coisas boas, e não duvidar se aquilo realmente é correto ou real. Porque essa é a questão que fica muito na cabeça das pessoas e eu fico pensando nisso, cara, às vezes é um segundo que dura, que poderia ter te libertado de uma vida inteira de prisão. E as pessoas muitas vezes elas deixam passar esse momento por descrença. E a descrença é o que leva as pessoas a não despertarem. E eu queria falar sobre isso também, que apesar de todos esses sintomas que eu descrevi pra vocês, impressionantes e tal, que muitas pessoas também passaram, inclusive outras pessoas têm outros sintomas, que isso é uma coisa pessoal também, e eu acredito muito nisso. Qualquer coisa que a gente passa e sente e vive, ela é perfeitamente cabível ao que a gente precisa, que a nossa alma precisa sentir e viver. Se outra pessoa passou pelo despertar e ela, sei lá, teve uma visão sobre o final dos tempos, ou a outra pessoa passou pelo despertar. Eu já vi uma pessoa, gente, que passou pelo despertar, ela tava no meio de uma rave. E aí eu não sei se era a mesma pessoa, mas ela começou a fazer light language, a linguagem de luz, que é aquela linguagem que tem capacidade de curar as pessoas, e ela, por algum motivo, começou a canalizar aquilo, e agora ela faz linguagem de luz. Mas não é uma rave. Eu acredito que cada coisa disso depende da circunstância, do que a sua alma precisa para aquele momento, do conhecimento que ela precisa para aquele momento, e até onde você é capaz de ir. Porque, inclusive, dentro desses despertares, existem vários níveis, né? E o despertar que eu fui tentar estudar, que eu passei, eu não lembro exatamente o nome agora, mas tem um nome, não sei o que, Samadhi, que chamam de despertar com resquícios de ego, né? É um despertar que você não chega a se dissolver totalmente na luz, mas você tem um vislumbre, né? Um vislumbre que às vezes dura ali um pouco menos de tempo, tá? Você não chega a transcender e ascender realmente, você volta pro ego. Então, tipo, eu acho que isso foi o que eu precisava passar, tá? Foi até a condição que eu tive que passar e pra mim foi maravilhoso e vital de qualquer forma. Depois eu despertei, né, gente, tipo, continuei seguindo, buscando mais conhecimento, e aí eu fui crescendo dentro da espiritualidade, né, tipo, buscando outras coisas, surgiu outros interesses também, e eu estudava uma religião, estudava um credo, estudava uma tradição. Isso me fez pensar um pouco sobre mim, né, o meu despertar eu acho que foi completamente solitário, completamente isolado, digamos assim, de qualquer barulho externo. Tanto que eu contei isso pra muitas poucas pessoas, mas mesmo pras pessoas que eu contei, tipo, elas não conseguiram captar completamente a essência disso, apesar de elas realmente respeitarem e ter ficado com essa imagem também de mim. Mas, tipo, eu não... principalmente depois que você desperta, você fica com uma vontade realmente de trazer a nova palavra pro mundo, certo? Mas eu percebi, e você vai percebendo com o tempo, que, tipo, cada um tem, né, o seu tempo, e verdades não são convencidas. E quando você vai se desapegando disso, você vai vivendo um pouco melhor também, né? Porque depois você tem crenças espirituais, gente, eu percebi isso também. Muitas crenças aí espirituais, conhecimentos, inclusive, me trouxeram muito sofrimento também. Sofrimento de tipo, de eu ficar bitolada. E aí a outra forma de desconstrução, né, de novo, que você tem que fazer, porque não pense que depois que a gente desperta, a pessoa vira um santo perfeito. Que depois a pessoa, tipo, já descobriu toda a verdade do mundo. Na verdade, tipo, acontece muitas vezes de pessoas despertarem e voltarem às mesmas vidas que elas tiveram sempre. Mas qual a diferença dessa pessoa? Essa pessoa, com certeza, e se você é essa pessoa, meu amigo, não adianta mentir pra você mesmo. Você fala, eu perdi tudo, não sei o quê. Não perdeu, cara. Você tem uma chave aberta, uma porta aberta dentro de você, da sua consciência. E aquela coisa fica aberta pro resto da sua vida. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu segurei aí todos os pontos. Essa é a história que eu tenho pra contar, tá? Espero que seja revelador ou inspirador, que abra os olhos ou a mente, a percepção de alguém aí. Espero que essa história fique aí no canal e possa ajudar alguém. Não sei, né? Mas é isso, beijinhos e até a próxima. E eu vou contar mais histórias depois também. Tchau!